Habilidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 24.1 Conteúdo: Crônica. Habilidade: conhecer práticas sociais de produção e de circulação de crônicas. Olá, saudações! Língua portuguesa. Olha só, língua portuguesa e a sua estrutura relacionada ao texto, na verdade. Porque é dentro de um texto que você percebe como a língua portuguesa se organiza, os recursos que você pode utilizar também. E a crônica, a produção textual é ótima para isso. Na verdade, os textos, as estruturas textuais são ótimas para nós observarmos sinais de pontuação, elementos sintáticos, morfológicos, fonológicos, enfim. E um dos elementos sintáticos que merece nossa atenção é exatamente as orações subordinadas. Observa aí. Orações subordinadas, elas indicam circunstâncias. Duas em especial. Na verdade, a oração subordinada adverbial final, que indica finalidade, também é muito comum no nosso dia a dia. Mas aí nós temos causa e consequência. As causais, você começa a observar no seu dia a dia, elas indicam causa, a causa de uma ação expressa na oração principal. Olha só a oração principal. Já que está calor, aliás, vamos nadar, oração principal, já que está calor. Olha só a relação que mantém entre si. Então, nós temos uma relação de causa aí presente. O fato de nadar, de querer nadar, está relacionado ao calor. Olha outra situação, não foi à festa porque estava doente. O porquê é um dos principais causais, elementos conectivos de causais. Uma vez que não o encontrei, telefonei. Porque não o encontrei, telefonei. É muito comum nós utilizarmos o porquê para indicar causa, mas também tem o já que, visto que, uma vez que. Outra também que merece nossa atenção são as que indicam a consequência, a consecutiva. A consecutiva, não é? O que é a consecutiva, então? Ela vai indicar a consequência. Causal indica a causa e a consecutiva indica a consequência. E olha o que nós temos aí. Custava tão caro que desisti da compra. Desistiu da compra, olha essa relação de consequência. O fato de custar caro fez desistir da compra. Percebeu a relação, a consequência aí presente? Uma das principais estruturas do dia a dia está presente na letra B. O tanto, esse tanto seguido do que? É o principal uso de consequência consecutiva na língua portuguesa. Comeu tanto doce que adoeceu. Olha, a partir do que, nós temos a consequência. Tá bom? Comeu tanto que adoeceu. Ele gritou tanto de modo que ficou... Ela gritou tanto de modo que ficou rouca. Poderíamos dizer, ele ou ela gritou tanto que ficou rouca. Esse que, o tanto seguido do que, principalmente, olha, custava tão caro que desisti da compra. O tão seguido do que é muito comum no nosso dia a dia. Ela está ali presente também, indicando essa questão da consequência, tá bom? Então, tá aí um pouco de causa e consequência, porque estão presentes no nosso dia a dia. E vamos seguindo com um desafio para você. Observe. Olha o desafio que nós temos aí. Olha o texto, que maravilha. Então, nós temos um texto, você está fazendo a leitura, obviamente, não é isso? E nós queremos que você reflita um pouquinho. Pensa um pouquinho em relação ao texto. Primeiro, leia o texto com bastante calma. E aí nós queremos que você pense um pouquinho. Já vou, então, falando dos rios. Olha só, os rios são importantes para nós, os rios? Aí está o livro, é Tiago de Melo. Tiago de Melo. Os rios são importantes para nós? Para o ser humano? O que você acha? O livro Amazonas, Pátria da Água, conta a história do rio Amazonas. E como a floresta, a população ribeirinha dependem dele para a sua subsistência. Tiago de Melo faz uma viagem que chega até os dias atuais e nos alerta para
importância da preservação para o bem de toda a humanidade. Tiago de Mello. E aí nós perguntamos assim, os rios são importantes para nós? O que você acha? Importantes para o ser humano? Já parou para pensar em relação a isto? Os rios, pois é, os rios. Como eles são importantes para nós? E cada região do Brasil pode responder de uma forma diferente a isto. Não é verdade? Cada região do Brasil vai responder de uma forma diferente. Por exemplo, na região norte, nós teremos uma possibilidade de resposta. Na região nordeste, por exemplo, uma outra. Aí segue o centro-oeste, o sudeste, o sul. Cada região vai perceber de uma forma diferente. E os rios? Qual a importância deles para todos nós, para a humanidade, para o ser humano? Que é certo, na região norte em especial, olha como eles são muito importantes. Olha só as imagens agora como vão representar um pouco disso tudo. Porque lá os rios estão presentes também no dia a dia. Olha só, avançando nós temos o seguinte aí. Olha a região norte em especial, onde os rios estão ali presentes, e os rios funcionam como estradas, né? Por isso que eu comecei falando, dependendo da região do Brasil, a ideia de como os rios são importantes para nós, para o ser humano, dependendo da região, pode ter uma resposta diferente. A região sudeste, por exemplo, tem muitas estradas, não é isso? É mais fácil chegar de um ponto a outro, assim também como o nordeste. E a região norte já tem uma particularidade. Os rios podem ser considerados as estradas. E aí diversas embarcações, as canoas são as mais comuns. As canoas são ali elementos que servem para facilitar a circulação. Olha como é interessante, porque são muitos assuntos no nosso dia a dia. A gente conversa com diversas pessoas, a gente ouve diversas histórias, diversos depoimentos, e nem sempre nós temos um tempo para parar assim e pensar sobre alguns assuntos, algumas situações que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, na região norte, é muito comum essa relação do rio, como nós apresentamos no primeiro texto, e as pessoas, essa questão de sobreviver e viver em harmonia com os rios. Os rios representando, claro, né, uma diversidade aí de igarapés, de igapós, enfim, uma série de coisas. Os rios. E Parintins, Amazonas, tem o festival garantido, caprichoso, não é verdade? O Brasil afora tem diversas festas. E em Parintins tem o garantido e o caprichoso. E a riqueza que eles produzem nas toadas, exaltando os rios, a floresta, o ser humano, as lendas, uma série de coisas, é maravilhoso. E tem uma do caprichoso, do Boi Bumbá Caprichoso, Parintins, Amazonas, festa maravilhosa e elogiada por todo o Brasil, que lembra bem essa história dos rios. E olha que interessante, é a saga de um canoeiro. Já conhecia? Não é verdade como eles retratam muito bem a questão do viver amazônico? Parintins é muito forte nisso. Traduz muito fortemente, consegue levar para as letras, para as toadas. Vai um canoeiro, olha que delícia de letra. Vai um canoeiro nos braços do rio. Velho canoeiro vai. E a expressão presente em toda a letra, em toda a toada, dá uma expressividade maior. Vai um canoeiro nos braços do rio. Velho canoeiro vai. Já vai canoeiro. Olha que delícia. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, nos braços do rio, no silêncio da mata. Olha só. Já vai canoeiro. E aqui ele vem nas curvas que o remo dá. Olha como eles vêm retratando muito assim fielmente, no remanso da travessia. Se você já teve a oportunidade de viver em uma localidade rodeada por rios, você certamente está se identificando de alguma forma com a saga de um canoeiro do Boi Caprichoso. Vai um canoeiro nos braços do rio. Olha a imagem que você vai construindo, olha como é rica a letra. Porque no momento em que você vai lendo, automaticamente você percebe que você vai construindo imagens.
Observa como nós queremos que você perceba como as coisas funcionam no texto. O texto é a estrutura, como eu comecei falando na aula, que nos permite observar os elementos sintáticos, semânticos, morfológicos, fonológicos da língua portuguesa, fonéticos também. Então, vai um canoeiro onde? Nos braços do rio. Ele se entrega no rio. É o velho canoeiro que conhece tudo. E lá vai o canoeiro, o velho canoeiro. O canoeiro que conhece o murmúrio do rio, que conhece o silêncio da mata, que conhece, que sabe como cadenciar os movimentos, que sabe o momento adequado de fazer a travessia. Está percebendo o que é um texto? Você certamente produz muitos textos na sua vida escolar principalmente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos te convidando a entrar no texto. E a nossa temática já deve ter percebido. Assim como você vai encontrar uma temática, uma coletânea de textos, no Exame Nacional do Ensino Médio. Um outro exame muito importante também para o Brasil é a Prova Brasil, porque permite que o Brasil priorize áreas, pense em estratégias. Por isso é importante os alunos brasileiros participarem com gosto da Prova Brasil, porque ela permite que outras estratégias sejam montadas para a educação brasileira. E é isso que nós estamos te convidando a fazer, primeiramente. Entrar no texto. Verificar como o texto funciona. As imagens. O que as imagens permitem que você relacione a toada, Saga de um Canoeiro, do Boi Caprichoso? Ronaldo Barbosa, na verdade. O velho canoeiro, percebeu? E a letra continua. Olha aí um pouco mais. Saga de um Canoeiro, Boi Bumbá Caprichoso, Parintins, Amazonas. É belíssimo, é maravilhoso. Agora, olha como foi composta aí. O canoeiro, o velho canoeiro, enfrenta o banzeiro nas ondas do rio. Olha como você vai criando uma imagem maravilhosa na sua mente. Está conseguindo ampliar? Você está percebendo como o texto te amplia a criar imagens? Olha só, o texto resgata quanta coisa na tua vida. Se você já teve a oportunidade de viver em uma região rodeadas ali por rios, águas, uma pátria de águas. As correntezas você sabe, é o desafio. A correnteza é o desafio de quem navega os rios. Teve essa oportunidade? Espero que tenha sido boa, porque geralmente a correnteza é traiçoeira também, não é verdade? Às vezes a correnteza pode ser um perigo, dependendo da região. É importante conhecer muito bem. Por isso o velho canoeiro é retratado. Porque ele enfrenta o banzeiro, ele conhece as correntezas, ele sabe como enfrentar o desafio, e o texto te convida a isso. Agora, olha que delícia. Ali, daquele instrumento maravilhoso que é a sua canoa, o seu pensamento viaja. Ele quer chegar. Ele precisa partir. Onde isso acontece? Nas ondas do rio. Observe o texto, observe. Você precisa entender a estrutura textual para você ampliar o seu repertório no dia a dia. Não é pensando só no Exame Nacional do Ensino Médio daqui a pouco, ou então em uma Prova Brasil para você. Quando você for observar uma letra, um poema, um texto, você perceber elementos que permitem ampliar. Você certamente está criando imagens na sua mente, sim ou não? Não é verdade? Você não está criando imagens? Olha só o velho canoeiro, o corpo cansado de grandes viagens, as travessias, apenas chegar, apenas partir. As mãos calejadas, olha como é muito bem construída aqui, as mãos calejadas, o remo, as viagens de tantas remadas e as travessias lembram um porto distante. E é neste porto distante, é lá no porto distante, que está o descansar, que está a sua família, que está os seus filhos, os seus entes queridos, todas as pessoas que ele gosta estão ali. Então, meu amado, preste atenção no seguinte,
A saga de um canoeiro. A saga de um canoeiro. Você conseguiu ampliar o entendimento? Você conseguiu perceber o quanto nós podemos desfrutar de um texto? Conseguiu observar? Conseguiu perceber? Então, olha que interessante. Quando nós falarmos em saga, nós vamos pensar da seguinte forma. Todo o texto é muito claro, não é verdade? É o canoeiro que viaja, que tem que travessia um desafio, o banzeiro. Você já viveu situações parecidas assim? Já teve essa experiência? Eu já. Nos rios da Amazônia. Mano, Amazonas, na verdade. Eu tive a oportunidade de enfrentar um temporal no Amazonas, no Rio. Gente, é um desafio. Aí não toca em temporal, não é verdade? É a saga de um canoeiro. Mas enfrentar um temporal em um rio é algo que você não consegue prever ou pensar no próximo passo. Você vai, você segue. Mas não podem ser vistos somente como algo ruim. No Amazonas, na região norte, tudo ali, as estradas existem sim, mas os rios complementam ou são extensões das estradas. Agora deixa eu te perguntar, a palavra saga te chamou a atenção? O que é uma saga? A saga do canoeiro. A toada é muito clara, a letra. E o que significa saga? No nosso dia a dia, saga, saga de um canoeiro. Vamos consultar um dicionário, então? Vamos lá? Olha só, é mais uma oportunidade de apresentar a você um recurso possível. Aqui nós temos um dicionário bem interessante, acessível, ele não vai cobrar nada. Olha que legal para que você acesse. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pesquisar a palavra saga. Olha o que acontece aí. Olha, ele é disponível na internet. Muito fácil, né? Olha o que é uma saga. É um recurso para você, professor. Nem sempre eu consigo carregar um dicionário para lá e para cá. Olha, então estamos te apresentando uma opção. Claro que existe também a versão impressa, não é? Vale aqui, a pessoa disponibiliza o site, olha só. Né? Precisamos também divulgar a obra do autor e tudo mais. Agora, olha que interessante, saga é uma narrativa, olha que delícia que a letra traz. Saga é uma narrativa histórica relacionada a mitos ou lendas da literatura medieval. Pode ser uma canção popular cujo tema é um desafio, é algo heróico também. Uma narração ficcional ou histórica também, com muitas aventuras. Olha só. Uma narração ficcional histórica ou verdadeira, como foi construída na letra, recheada de aventuras. Você imagina a saga do canoeiro? O quanto é uma aventura para ele? Não é verdade? Então, aí é um recurso maravilhoso para você. Tá? Então, o que acontece, então? A partir da ideia aqui do dicionário, que é mais um recurso para você no seu dia a dia, é um recurso que você precisa usufruir também. Né? Nós precisamos criar o hábito de explorar os dicionários. E aí a palavra saga está presente na letra da toada. E nós trouxemos também para você observar um pouco mais. Uma narração fictícia. Uma narração fictícia, ou não, no nosso caso, apresentado agora há pouco, não é. Os rios da Amazônia. O desafio de ser um canoeiro. E para ampliar o entendimento, nada melhor do que um professor de geografia. E nós teremos uma participação especial, professor Jefferson, professor de geografia, componente curricular de geografia, que vai ampliar ainda mais sobre o entendimento dos rios. Vamos lá. Oi, professor Francisco, e aí, turmas do 9º ano. A Bacia Hidrográfica Amazônica é um conjunto de rios que estão aqui na nossa região. São vários afluentes de um rio principal, que é o conhecido Rio Amazonas. O Rio Amazonas, pessoal, ele nasce lá no Peru, lá nos Andes, e vem percorrendo todas essas áreas aqui próximas a nós. Ele entra no Brasil, né, com o nome de Solimões, e o encontro do Rio Solimões com outro rio, que é o chamado Rio Negro, forma o Rio Amazonas, que vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Esse rio, pessoal, e todo o conjunto de rios aqui da nossa região é muito importante por conta do transporte, por conta da pesca. Então são muitas comunidades que precisam de todos esses rios que servem como estradas, servem também como fonte de alimento, né, fonte de água,
para as comunidades que ficam aqui na nossa região. É com você, professor. Obrigado, professor Jefferson. Muito obrigado. Olha, um pouco mais sobre os rios e a Amazônia. O rio é isso, né? O professor Jefferson focou exatamente no Amazonas, a bacia hidrográfica amazônica, na verdade, e explorou toda essa dimensão. Olha só o quão grandioso é, não é isso? Muito grandioso, muito, 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 muito. E novamente cantado em Parintins, Amazonas. Novamente, nós estamos explorando elementos e olha só como está interessante, porque é como se você estivesse passeando em uma proposta de redação do Enem. Professor de geografia, com conhecimento geográfico, naturalmente. Nós tivemos a apresentação Tiago de Mello, nós tivemos as imagens, as letras e tem muito mais. Vamos ampliar, então, o despertar sobre os rios para você, tá bom? Olha aí. Rio Amazonas. Você concorda com a letra? Teu cenário é uma beleza. Todos nós, em algum momento na vida escolar, já tivemos contato com as delícias dos rios da Amazônia. A natureza, olha o quanto ele explora de elementos. Teu cenário é uma beleza, mas é tanta beleza, olha a consequência aqui, causa e consequência, mas é tanta beleza que a natureza chega, olha aqui. E claro que se eu tenho os rios, eu tenho os elementos que fazem parte, que compõem. Por exemplo, o caboclo é o velho canoeiro. E o mundo inteiro celebra tudo isso. E aqui, claro, aquele linguajar bem amazônico. Olha já, tu é leso, é? Ele comeu que só. Ei, maninho, já observou as expressões próprias? De cada região, é verdade, cada região tem as suas expressões. Você certamente, na região em que você mora, temos expressões também que são próprias da região e que devem ser valorizadas como tal também. Porque nós estamos explorando a questão do rio. Olha aí o rio, que o professor Jefferson falou agora há pouco. Olha só. Uma imagem que pode parecer simples, mas quando nós falamos e desenvolvemos textos, estruturas textuais, tudo deve ser apreciado, tudo deve ser visto. Podia ser só uma simples embarcação no meio do rio, olha a margem para lá. Alguém conseguiu captar a delícia de imagem, o cenário. Porque, segundo a toada, o Amazonas, teu cenário é uma beleza, a natureza, todos nós te admiramos. Está conseguindo captar a ideia dos textos? Está conseguindo? Nós estamos te trazendo para dentro do texto. Porque é o que você vai fazer daqui a pouco no Exame Nacional do Ensino Médio. Daqui a pouco você está no ensino médio e precisa entender como um texto funciona internamente. Está conseguindo fazer isso? Tudo isso. Você precisa despertar esse lado da interpretação ainda mais. Tá bom? E para te ajudar a fazer isso, vamos seguindo então com textos. Olha aí. Tiago de Mello novamente. Tiago de Mello. E o que ele diz aí? Observa. Leia o texto, leia. Leia o texto. Isso, leia. Olha como Tiago de Mello retrata. Grande poeta Tiago de Mello. Aí é só o começo do texto. Ele diz o seguinte, então, para nós. Ele diz assim, olha. Deitado numa rede de tucum armada no pequeno compartimento da popa. Olha como ele vai descrevendo. Vou olhando a mataria pródiga de verdes. Verdes que vão, olha como ele utiliza. Verdes que vão me redevolvendo. Através do devaneio, do pensar, do refletir. A face perdida da minha infância. Olha como ele apresenta como um adulto, como o velho canoeiro. O nosso personagem hoje é o velho canoeiro, é o caboclo. Altivo e altaneiro. Vou por sobre as águas. Águas, olha a intimidade do cidadão, do ser humano, do caboclo, do canoeiro. Olha a intimidade.
águas que sabem o meu nome. Gente, você precisa ter contato com textos que te promovam, que te elevem a produzir, a escrever, sempre ampliando ainda mais o teu entendimento. Ah, os verões, quantas coisas eu vivi. Você já teve a oportunidade de ir a uma praia assim semideserta, da famosa seca no Rio Amazonas, quando o rio vai secando, os rios vão secando no Amazonas, na região norte, na bacia hidrográfica amazônica, e as praias surgem. Já teve essa visão, essa imagem? Já teve a oportunidade de fazer isto? Já teve a oportunidade? Na bacia hidrográfica amazônica, os rios descem, os rios sobem, e quando descem, as praias surgem. Parece que você ganha uma intimidade com aquilo ali. Olha como Tiago de Mello fala, as águas que sabem o meu nome. É o velho canoeiro. É o caboclo. Tão cantado em Parintins nas toadas. Você está começando a observar os textos. Você está tendo intimidade ainda mais com os textos. Você vai aperfeiçoar ainda mais, então, o seu poder de interpretação. Porque nós vamos continuar com o Tiago de Mello, observa. Olha o Tiago de Mello novamente. Olha o Tiago de Mello. Leia, por favor, leia. Leia o Rio Amazonas, Tiago de Mello, leia. Observe como o poeta constrói, como ele descreve e o quanto você ganha com isso. Está percebendo, meu amado? Rio Amazonas. Você pode ler comigo agora? Pode ser? Pode ser? Vamos lá? Mas leia com gosto porque o texto é bom. No 3, vamos começar em a água, tá bom? 1, 2, 3, vamos. A água faz parte do planejamento da vida do caboclo amazônico, estabelecendo até mesmo ciclos econômicos. Todos precisam submeter-se ao arbítrio do rio. O caboclo, todavia, não desanima, espera pela vazante e alteia o assoalho e aproveita depois a terra enriquecida pela enchente. O rio diz ao homem o que ele deve fazer e o homem segue a ordem do rio. Senão, ele sofre. Concorda com o texto? Já viveu uma experiência assim? As casas sobem, muitas cidades no Amazonas, especialmente, mudam sua rotina com o rio. Você conhece alguma cidade assim? Não é verdade? Já ouviu falar nos noticiários? Porque a água faz parte do planejamento da vida do caboclo. Olha que interessante. A economia está relacionada a isto também. Porque o rio diz como as coisas devem acontecer. Mas o caboclo, Tiago de Mello diz, não desanima, ele espera vazante, ele sobe o assoalho. Ah, depois vem a recompensa. Também tem recompensa. É uma questão de um viver para o outro. Então, o que acontece? Olha o que acontece. Tiago de Mello traz um pouco disso mais. E o Exame Nacional do Ensino Médio vai fazer isso com você também. Você vai ser convidado a refletir. E a Prova Brasil, por que não falar da Prova Brasil? Também vai te convidar a pensar um texto. Tá bom? Vamos continuar com um poema agora, olha aí. Olha como ele é apresentado. Olha o poema. O rio e o rio-rei, o rio-mar, o rio das Iaras, o Amazonas sem lei de jacarés e igaras, que vai levando lendas e sonhos na água barrenta, olha que delícia, cantando em voz cadenciada e lenta, vai vencendo obstáculos, distâncias, levando de bubuia na corrente, árvores, troncos, ilusões da gente. E o rio-rei, o rio-mar, o rio das Iaras, o Amazonas sem lei, que vai levando lendas e sonhos na água barrenta. Olha a construção, olha a imagem que você constrói. Vencendo obstáculos, distâncias, de bubuia na corrente,
Já viu essa cena? No rio, o rio grandioso, e os troncos passando, as árvores, as ilusões também. Olha o que diz aí. É a terra caída. Você está lendo o poema? Está lendo? É a terra caída. Já ouviu a expressão? Encantamentos, encantamentos que o rio oferece. As lendas, as ânsias. Fragmentos de ilhas, pesadelos, assombros, maravilhas. Olha só. E chega lá no mar, como o professor de geografia falou, e se torna um gigante. Um oceano revoltado e louco. Levanta as ondas sacudindo o lombo. Sabe como é o nome disso aí? Já ouviu falar? Quando ele chega no oceano, ele fica revoltado e louco. As ondas se levantam. Já ouviu falar desse fenômeno? Já ouviu falar? Vê se você lembra qual é. É a pororoca. Sabe o que é a pororoca? Sabe o que é a pororoca? Conhece o fenômeno? Percebeu? Então, olha que interessante aí, olha que interessante. Olha que interessante. Olha como ele continua aí falando. Olha como ele continua falando. A pororoca estronda num ribombo, que o eco repete num clamor distante. E a luta formidável continua, até que o mar vencido enfim recua, e o rio vitorioso, além das ilhas, vai mar adentro, até 200 milhas. É um poema de Maria Sabina, Instituto ruthsalles.com.br. É o Amazonas. Bacia hidrográfica amazônica. Você entrou nos textos, você acompanhou os textos, você percebeu que você ia criando imagens. E é um momento importante que você deve tirar esse momento para pensar o texto. A vida é tão corrida para todos nós, crianças, jovens, adolescentes, adultos, os idosos, para todos nós. É a vida e o seu desafio, como é para o velho canoeiro, como é para o caboclo, como é para a pessoa que tem que levantar a casa, o assoalho, baixar o assoalho, enfrentar a travessia do rio, o cansaço, mas tem que chegar, tem que partir, porque lá está o seu descanso. Então você tem que ter um momento para pensar o texto, mas pensar o texto com gosto, observando as maravilhas, como fez Tiago de Melo. Águas que sabem o meu nome. Águas que sabem o meu nome. Isso é a Bacia Hidrográfica Amazônica. Como se fosse uma proposta de redação do Enem, te convidando a refletir, a pensar como os textos estão ali, para que nós possamos aproveitá-los.